Era uma vez uma linda índia, ela se chamava Yara. A Yara morava lá no Amazonas, aqui no nosso país. A Yara era uma índia de cabelos compridos pretos, da pele morena, dos olhos castanhos. A Yara era linda. Ela morava numa tribo junto com seus vários irmãos, com seu pai, que era o cacique da tribo. Só que lá também tinha vários tias e tios, vários primos, vários amigos e morava todo mundo junto. Como era muita gente, cada um tinha uma função. A da Yara e das suas primas e amigas era buscar lenha para fazer comida. Só que o que a Yara gostava mesmo de fazer era de cantar. Ela adorava cantar para os bichos. Então esse dia ela foi lá para o fundo da mata buscar lenha. Só que chegando lá, ela se encantou com o rio e pensou, vou cantar só um pouquinho. E cantou horas e horas e horas e horas. Quando a Yara percebeu, já era noite. E ela pensou, e agora? Como eu vou voltar para casa? Então ela teve uma ideia. Eu vou dormir aqui, vou esperar o dia amanhecer para poder ir embora com segurança. E foi o que ela fez. Ela deitou na areia do lado do rio e adormeceu. Só que quando estava quase amanhecendo de novo, apareceram 2 onças. 2 onças. E os peixinhos que estavam cantando caiara no dia anterior pensaram, a gente tem que salvar a nossa amiga. E começaram a fazer muito barulho na água para a Yara acordar. Quando a Yara acordou, ela olhou e viu as onças e se assustou e pulou no rio. Só que o rio era muito fundo e a Yara começou a afundar, 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 afundar. E os peixinhos ficaram muito preocupados porque eles sabiam que a Yara não sabia respirar debaixo da água. Então eles se juntaram todos embaixo da Yara e levaram a Yara para a superfície de novo. Chegando lá, eles perceberam que a amiga não estava respirando. Então, todos os peixinhos juntos olharam para a lua e pediram, Lua, traz a nossa amiga de volta. A gente precisa das músicas dela, a gente ama ela. Então, a dona Lua olhou e falou, levem a Yara de volta para o rio e lá a minha luz vai trazer a Yara de volta. Olá pessoal, vamos mais uma historinha? Hoje eu vou contar para vocês a historinha do Contos de Animais. Ela está no livro Contos de Animais, Quem escreve aqui, ela é recontada por Naomi Alder. Este é a pessoa que reconta a nossa história. E o nome da nossa historinha é O Coração do Macaco. É essa a nossa historinha aqui hoje. Não vou ler, vou contar para vocês, tá? Lembrando que eu sou a Márcia Chula, que eu sou de Brodowski, terra de Portinari, São Paulo, né? E a nossa historinha começa como? Começa da seguinte maneira. Há muito tempo atrás, na África, vivia uma tartaruga bem velhinha. Um dia ela teve um sonho. Ela sonhou que havia uma árvore num lugar secreto, cheio de frutas. Essa árvore dava todos os tipos de fruta. Quando a tartaruga acordou, ela chamou seus amiguinhos e contou a respeito da árvore. E todos, o elefante, a anta, a girafa, o hipopótamo, todos os bichos amiguinhos da tartaruga saíram à procura da tal árvore. E procuraram, e não é que encontraram a tal árvore, uma árvore maravilhosa, cheia de frutos. Bom, a tartaruga logo pronunciou algumas palavras que faziam as frutas cair do pé. E todos os bichos
se deliciaram com a tal fruta. As frutas, né? Um pé, pensou que maravilha, um pé de fruta cheio de todas as frutas? É tudo que a gente queria, né, pessoal? Será que a nossa história terminou? Não, não terminou não. Depois que todos chuparam as frutas, né, se deliciaram, né, se fartaram de tanto chupar, a tartaruga disse o seguinte: olha, cada um de vocês vai ter que pegar uma semente de uma fruta e levar e plantar. Só assim nós teremos um mundo, né, uma terra cheia de árvore, cada uma com uma fruta. E assim os bichos concordaram e cada um trouxe uma semente. O nosso macaco, que é o personagem principal da nossa história, levou uma semente de manga e logo escolheu para plantar um lugar bem legal, à beira de um rio. E assim a nossa mangueira cresceu e começou a produzir frutos maravilhosos. E o macaco então fez dessa mangueira a sua residência. Ele vivia na mangueira e quando a árvore carregava de frutas, os amigos todos vinham para brincar e todos chupavam ali as suas mangas. Deliciosa. O macaco era muito generoso, então ele dividia com todos os bichos e depois começavam a brincar. Mas um dia ele viu que um crocodilo tinha subido o rio. E o crocodilo ficou olhando o que estava acontecendo. O macaco disse: oi, crocodilo, venha chupar uma manga. O crocodilo disse assim: não, eu nunca experimentei. O macaco falou: experimente, ela é deliciosa. E assim o crocodilo experimentou a manga e amou a manga. Bom, o crocodilo e o macaco se tornaram então grandes amigos. Todo dia o crocodilo subia ao rio e ia lá com o macaco para chupar as tais mangas maravilhosas. Mas um dia o macaco disse para o crocodilo que ele vivia num lugar com vários outros crocodilos e lá tinha um chefe que ele gostava muito, que era o chefe dos crocodilos. O macaco logo disse: por que não me disse antes? Assim mandaria algumas mangas para seus amigos e também para o seu chefe. E assim o macaco apanhou várias mangas, jogou para dentro da boca do crocodilo e o crocodilo foi para casa. Chegando lá, o crocodilo disse para o chefe que o macaco, que era muito amigo dele, tinha mandado mangas para ele. E o chefe, não é que ele adorou? Ele adorou as tais mangas, vocês acreditam? E ficou muito feliz com o presente do macaco. E assim, será que terminou nossa história? Não, nossa história não termina aí não. Porque o chefe do crocodilos disse o seguinte: poxa, né? Se as mangas são deliciosas, imagina um macaco que vive se alimentando das mangas. O macaco daria um bom jantar. Mas como? Como conseguir que o amigo crocodilo fosse lá buscar o amigo macaco para ser o jantar dele? Então o crocodilo chefe teve a seguinte ideia. Foi para baixo do rio, no fundo do rio, deitou lá e ficou lá fazendo de conta que estava muito doente. O nosso crocodilo, amigo do macaco, quando viu, perguntou o que estava acontecendo. E ele falou: eu estou muito mal. E o curandeiro disse que só um coração de macaco pode salvar a minha vida. Você tem que buscar um coração de macaco para eu poder sobreviver. O nosso crocodilo, tadinho, disse: mas é tão difícil pegar um macaco, né? Eles são tão ariscos, eles sobem árvore, como vou pegar? Mas ele lembrou do amigo dele. E com muita tristeza entre o chefe e o amigo, ele teve que escolher o chefe. Assim ele subiu o rio e foi até a mangueira. Quando ele chegou lá, ele disse para o macaco que o chefe dele gostava muito, de tanto ele falar do macaco, o chefe queria conhecer. Mas o macaco disse: não, eu não sei nadar, vocês moram lá no rio, eu não sei nadar.
O crocodilo falou: não, nós vivemos também à beira do rio. E se você pular nas minhas costas, eu te levo lá para o meu chefe conhecer. E o macaco, assim então, pulou na costa do crocodilo e começaram a descer rio abaixo. E desceram, e cada vez que o crocodilo nadava, ele ia afundando um pouquinho, afundando um pouquinho, até que o macaco disse: jacaré, crocodilo, por favor, pare, eu estou me molhando. Você está me levando para o fundo do rio e eu não sei nadar. Ah, tadinho do nosso macaco. Será que ele vai morrer afogado? Ah, eu não acredito, né? O que será que aconteceu nessa história? Vamos ver o que aconteceu. Vou contar para vocês. Então, o nosso crocodilo cada vez mergulhava mais e o macaco começou a ficar desesperado e disse: crocodilo, por favor, eu vou morrer afogado. O crocodilo então disse: olha, é injusto, você é meu amigo, então eu tenho que te contar. O meu chefe precisa de um coração de macaco, senão ele vai morrer. O macaco até mordeu a boca para não gritar de medo, mas manteve a calma e disse: ah, crocodilo, por que é que você não me disse isso logo? Porque eu deixei o meu coração lá na mangueira. Se você tivesse me dito do seu chefe, eu teria trazido o coração para salvar a vida dele. O crocodilo disse: por que você não trouxe seu coração? Ele falou: não trouxe, porque quando eu saio, o meu coração fica na mangueira. Mas vamos voltar para pegar o meu coração para salvar o teu chefe. E assim o crocodilo então deu meia volta e nadou o rio acima até chegar novamente na mangueira. Quando chegou na mangueira, o crocodilo subiu na mangueira e disse: tá pensando que eu sou bobo? Você é idiota, crocodilo? Você não sabe que o coração a gente carrega dentro da gente? E você achou que eu fosse virar comida para o seu chefe? Você está muito enganado. Olha, crocodilo, a nossa amizade termina aqui. O crocodilo, então, muito envergonhado, até chorando, começou a descer o rio. E o macaco dava risada em cima da mangueira e jogava mangas podres no tal crocodilo. E com a gritaria, com toda a risaiada que tinha por lá, os bichos foram chegando para saber o que é que estava acontecendo. Aí o macaco então contou a história e ainda disse para os seus amigos: olha, não sejam amigo de crocodilo. Se vocês quiserem viver o tanto de tempo que a nossa tartaruga vive. Portanto, cuidado com seus amigos. Eles nem sempre são bons, tá? Essa é a nossa mensagem da historinha. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau. Oi pessoal, eu sou a Maria Eduarda e hoje eu vim contar uma historinha. Esse projeto faz parte do Lions Club. A nossa historinha de hoje é Léo e a Baleia, do autor Benji Davis. Era uma vez um menino chamado Léo. Ele morava na beira do mar com o seu papai e 6 gatinhos. Tinha muitos gatos para ele brincar. Toda manhã, seu pai saía para trabalhar. Ele passava um longo dia trabalhando no seu barco de pesca e o Léo ficava sozinho em casa. Ele passeava na areia, ele brincava com os gatos, ele alimentava os gatinhos, né? Esse era o dia do Léo. Ele passeava todo dia na praia, olhava o mar, até o seu pai chegar. O seu pai voltava do serviço quando já estava bem escuro, bem de noite. Uma noite aconteceu uma tempestade muito forte e arrastou tudo lá em volta da casa do Léo. Ele até ficou morrendo de medo de noite. Só que no outro dia cedo, logo que seu pai saiu para trabalhar, o Léo foi olhar para ver o que tinha acontecido, né? Porque às vezes a tempestade traz galhos, traz alguns peixes, né? E o Léo tava andando na praia, tava andando com
seu carrinho e ele foi catar algumas conchinhas, né? Que a tempestade também trouxe. De repente, ele olhou de longe, o negócio era muito grande. E ele foi correndo, correndo, correndo. Quando ele chegou lá, era um filhote de baleia. O Léo precisava ajudar, porque a baleia estava encalhada lá na praia. Então ele foi, buscou um baldinho d'água e começou a jogar água na baleia. Só que a água escorria. Então o que ele fez? Colocou a baleia no seu carrinho e levou a baleia lá para a banheira do seu banheiro. E deixou a baleia lá, encheu a banheira de água. Aí ele sentou e contou histórias e conversou. E a baleia era uma ótima amiga, uma ótima ouvinte. Escutava tudo que o Léo dizia, né? E o Léo ficou um grande amigo da baleia. Só que quando foi anoitecendo, o pai do Léo estava voltando para casa. E ele ficou morrendo de medo do seu pai ficar muito bravo, porque ele tinha posto a baleia no banheiro, lá na banheira. Aí o pai do Léo chegou, aí o Léo enrolou o pai dele umas boas horas lá na cozinha, né? O Léo até pegou uns peixinhos que o pai dele tinha trazido e levou de lanchinho pra baleia, porque ela já tava com fome, já fazia tempo que ela tava ali na banheira, né? Só que chegou de noite, quando o pai do Léo foi no banheiro, o que ele encontrou na banheira? A nossa amiga baleia. Aí o Léo tava morrendo de medo. Só que o pai do Léo percebeu que o Léo tava muito sozinho e não ficou bravo com o Léo. Ele abraçou o Léo, só que ele explicou pro Léo que o lugar da baleia era no mar. Então no dia seguinte, eles pegaram o pai do Léo, o Léo, pegaram a baleia, colocaram no barco do pai do Léo e foram lá no mar. E chegou lá no mar, eles colocaram a baleia na água e ela pôde nadar feliz lá para sua família. E o Léo ficou todo contente com o seu pai, pois agora o pai dele tirava um tempo para os dois brincar, fazer piquenique. E a esperança do Léo era que um dia ele pudesse ver de novo a sua baleia, a sua amiga baleia. Gostaram da história, pessoal? Um grande beijo e até a próxima. Tchau! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marraiane e hoje eu vim contar uma história muito legal, A Cigarra e a Formiga. Vocês conhecem? Esse projeto faz parte do Lions Clube de Brodowski. E aí, vamos começar? Era uma vez, em uma floresta muito distante, uma linda cigarra. E essa cigarra gostava muito de cantarolar. E ela cantarolava noite e dia sem parar. Nessa mesma floresta havia uma formiguinha muito trabalhadeira. Essa formiguinha carregava folhas todos os dias, dia e noite sem parar. Um dia, a cigarra ficou curiosa e, vendo aquela formiguinha trabalhar, resolveu perguntar: Ei, formiga, por que você trabalha tanto? Por que você carrega folha para lá e para cá desse jeito, sem parar? A formiguinha muito sábia respondeu assim para a cigarra: Eu trabalho assim para guardar os alimentos, pois logo o inverno vai chegar. E no inverno a gente não consegue sair para se alimentar. Por isso eu levo todas essas folhinhas lá para minha toca, para eu ficar bem quentinha e com a barriga cheia no inverno. Aliás, cigarra, você deveria fazer a mesma coisa. Mas a cigarra não estava preocupada. E ela só queria saber de cantar. Cantava noite e dia sem parar. E às vezes, quando ela via a formiguinha carregando aquelas folhas pesadas, ela até tirava sarro. Sabe o que ela cantava para a formiguinha? Ha, 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 que trabalhar, eu só quero é farrear. E ela ficava tirando sarro na formiguinha, mas a formiguinha nem tinha tempo para ficar prestando atenção nesse sarro que a cigarra tirava dela, porque ela estava muito preocupada em guardar os seus alimentos, pois ela sabia que logo o inverno ia chegar.
E mais uma vez, ela, preocupada com a cigarra, disse assim: cigarra, você é tão bonita, tão legal, por que você não guarda seus alimentos, cigarra? O inverno logo vai chegar e você não vai ter o que comer, você vai morrer de frio e de fome. Mas a cigarra nem dava ouvidos para a formiguinha. Ela queria só saber de cantarolar. E cantava para lá, e cantava para cá, e não estava nem um pouquinho preocupada com o inverno chegar. Acontece que o tempo foi passando os dias, os meses, e o tempo começou a mudar. A formiguinha já estava se preparando para o inverno que já estava chegando, mas a cigarra, mesmo vendo que o tempo estava mudando, só queria saber de cantar. Tarará, 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 eu não vou me preocupar. Tarará, 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 quando o inverno chegar. Ela não estava nem um pouquinho preocupada. Que situação delicada, hein? O que será que vai acontecer? O tempo passou, 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 passou. E sabe o que aconteceu? O inverno chegou. O inverno chegou, mas chegou com toda a sua força. Um frio, um vento e sabe o que aconteceu naquela floresta? Começou a nevar. Isso mesmo, caiu neve para todo lado, cobriu todas as folhas, todas as flores, ficaram debaixo do gelo. E aí, sabe o que aconteceu? Olha aqui a nossa cigarra. Ela tá tremendo e tremendo de frio. Ela foi até tocar o seu instrumento para tentar se aquecer, mas ela já não tinha mais forças nem para soprar. E aí, ela com frio tentou procurar o que comer. Buscou para lá, buscou para cá, mas não achou nadinha. Então ela foi procurar um lugar para se esconder. Buscou para lá, buscou para cá, mas não havia nem lugar para ela se esconder. Aí ela se lembrou da formiguinha e olhou e falou assim: eu vou seguir o rastro que aquela formiguinha deixou na neve e vou bater na casa dela para procurar me esconder lá com ela. Ela vai me dar abrigo. E ela tentou buscar o rastro da formiguinha na neve, mas não achou nadinha. Então ela começou a bater de porta em porta, vendo se achava a casa da formiguinha. Bateu aqui, bateu ali, bateu acolá, mas não achava a casa da formiguinha. Ela estava com tanto frio que estava quase desistindo de procurar a sua amiguinha. Quando de repente ela viu uma casinha e na janela ela olhou a formiguinha. E quando ela se aproximou, ela viu a formiguinha enrolada, quentinha, enrolada numa folha e com muito alimento dentro da casa. E aí ela falou: agora essa formiga vai me abrigar. Eu vou passar o inverno todo quentinho na casa dela e sem precisar ter trabalhado nadinha. Vou lá bater. E ela bateu na casa da formiga. Toque, toque, toque. A formiga atendeu. Oi, cigarra. A cigarra disse: olá, minha amiga. Eu tô vendo que você tá aí quentinha, aqui fora tá um frio. Será que eu posso entrar e ficar o inverno todo com você? A formiguinha olhou e falou assim: olha, eu te avisei tanto que esse inverno ia chegar, que ia ficar muito frio, você não ia encontrar mais comida e você nem me deu bola. E você tirou sarro de mim várias vezes. E a cigarra, ainda petulante, disse assim: bom, mas eu ficando aqui com você, eu vou te provar que não precisa trabalhar, que é só eu ficar com a minha amiga formiga, que eu vou passar o inverno todo quentinho. E no final das contas, quem trabalhou foi você. Pois então a formiguinha, muito esperta, disse assim:
você quis cantar todas as estações e não se preparou para o inverno? Pois agora dance. E fechou a porta e ficou lá bem quentinha. E a cigarra ficou no frio. De repente ela achou uma folhinha velha lá caída e passou o inverno com frio e fome. Mas sabe de uma coisa? Quando o inverno se acabou, ela encontrou a formiguinha e disse assim: olha, formiguinha, me desculpe ter zombado tanto de você. Agora eu aprendi que há momentos de diversão, mas há momentos também de trabalho. Você me perdoa por ter zombado de você? Claro que eu perdoo. Que bom que você aprendeu a lição. E então, vamos carregar folhinhas? E as duas seguiram carregando as suas folhinhas para se preparar para o inverno que vem. Vocês entenderam a história? É importante se divertir, brincar, mas tem momentos que a gente precisa estudar, trabalhar, pois isso também faz parte da vida. Gostaram da história? Tchau, tchau! Bom, pessoal, vou contar a história dos 3 porquinhos. Era uma vez 3 porquinhos que viviam brincando na floresta, viviam só se divertindo, né? Um deles só queria saber de brincar, era bem folgado, né? Só queria saber de brincar, não gostava de fazer as tarefas de casa. O outro também era folgado, só queria saber de brincar. E o outro era mais decidido e gostava das coisas certas, né? E uma vez a mãe dos 3 porquinhos falou para eles: tá na hora de vocês saírem de casa e construírem as suas próprias casinhas, né? E a mãe dos 3 porquinhos deu um dinheiro pros 3 porquinhos para eles saírem, e eles saíram na floresta. O primeiro porquinho, que era muito folgado, decidiu fazer a casa dele de palha, né? Porque assim ele teria mais tempo de brincar. O segundo porquinho pensou de fazer a casa dele de madeira. Ia dar um pouco mais de trabalho, ia ficar um pouco mais resistente, mas ainda assim ia dar tempo de brincar. O terceiro porquinho pensou em fazer a casa dele de tijolo e cimento. Os outros porquinhos falaram assim: mas você só vai ficar trabalhando, né? Não vai dar tempo de brincar. Mas o porquinho decidiu fazer a casa dele de cimento. E os 3 porquinhos saíram, e o primeiro porquinho começou a construir a casa dele de palha. Enquanto os outros nem tinham acabado, o porquinho terminou a casa dele de palha. E ele falou assim: agora eu tenho tempo, eu posso gastar o dinheiro com outras coisas, eu posso ficar brincando, porque eu já fiz a minha casa de palha. E os outros porquinhos ainda construindo. Os outros porquinhos olhou para ele descansando, e o porquinho de madeira queria brincar também, que ia construir a casa de madeira, queria brincar também, e correu e construiu a casa de madeira, né? Enquanto isso, o terceiro porquinho ainda estava colocando tijolinho por tijolinho. Os outros 2 falou assim para ele: mas assim dá muito trabalho, você vai ficar aí até quando? A gente já tá podendo brincar, nossa casa já tá pronta. Ele falou assim: não, é muito perigoso aqui na floresta, eu preciso de uma casa resistente. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas vai valer a pena. E os outros porquinhos riram da cara dele, do terceiro. E ele tava lá, se matando de trabalhar, colocando tijolinho por tijolinho. E até que ele terminou. Depois de muito tempo ele terminou a casa de tijolo e tava todos os porquinhos felizes. De repente chegou um lobo na floresta, né? E o lobo bateu na primeira porta do porquinho da casa de palha e falou assim: quem tá aí? O porquinho, com muito medo, não respondeu, ficou quietinho, né? E o lobo falou assim: se você não abrir, eu vou soprar até a sua casa cair, né? E o porquinho ficou com medo, e o lobo soprou até que a palha toda voou da casa do porquinho, né? O porquinho, morrendo de medo, foi correndo para a casa do seu irmão, da casinha de madeira, e falou: não abre a porta, que tem um lobo mau querendo pegar a gente. E os 2 porquinhos ficaram com medo lá, e de repente o lobo bateu na porta. Tem alguém aí? Os porquinhos ficaram com medo, não responderam.
E o lobo falou: se não tiver, eu vou soprar até a sua casa cair. E os porquinhos ficaram lá dentro e o lobo começou a soprar. Com muita força, derrubou a casa de madeira do segundo porquinho. Os dois porquinhos, morrendo de medo, correram para a casa do terceiro porquinho, que era feita de tijolos, né? E não passou muito tempo, o lobo bateu lá. Tem alguém aí? Eles ficaram quietinhos. O terceiro porquinho falou assim: pode soprar, porque eu trabalhei duro na minha casa e minha casa não vai ser derrubada. E o lobo soprou, até que ele não deu conta mais de soprar e caiu cansado no chão. E os três porquinhos falaram assim: o lobo não conseguiu derrubar a casa, né? O que aconteceu? Os outros porquinhos decidiram ajudar o seu irmão e construir a casa de tijolo, que às vezes não compensa a gente ser folgado, não compensa a gente querer fazer as coisas rápido, se o trabalho tem que ser feito. E os três viveram felizes na casinha deles. Tchau, pessoal! Olá pessoal, eu sou a Márcia Chula, sou de Brodowski, São Paulo, né? E da terra de Portinari. E é daqui que eu vou contar uma historinha muito legal para vocês. A nossa historinha é sobre o rei e o rato. Muito legal. Vamos se ligar na historinha. Mas para ouvir a historinha, vocês precisam de ter um lápis azul, um lápis amarelo e um lápis vermelho. E também precisam ter um pedaço de papel. Ah, não esquece de um apontador, você pode precisar, viu? Então, a nossa historinha, ela é muito legal e eu vou adiantar que contar a história é muito legal, mas ouvir uma história é melhor ainda. E é assim que vamos começar a nossa história do rei e do rato. Existia um reinado muito longe daqui e lá existia um rei que vivia sozinho num castelo, um castelo bem antigo, bem velhinho. E esse rei nunca tinha companhia, até que um dia chegou um ratinho. O ratinho foi chegando, se aconchegando e ficou ali no castelo comendo e bebendo do rei. Mas um dia o rei chamou o ratinho e disse: olha, para viver no meu castelo, você vai ter que fazer uma coisa bem linda, bem colorida. O ratinho foi logo avisando que ele não sabia desenhar, que ele não sabia fazer tapete, que ele não sabia fazer nada. Mas o rei insistiu: você vai ter que fazer um tapete muito colorido. O ratinho falou: senhor, mas eu não sei fazer, eu não tenho nada para fazer um tapete. Mas o rei disse: mas eu tenho algumas coisas e vou te ajudando. E assim o rei começou: eu quero, ratinho, um tapete bem colorido, mas que tenha nesse tapete a cor do céu. O ratinho olhou, pensou e disse: senhor, eu não tenho a cor azul. Como vou colocar a cor azul no tapete? Eu não sei desenhar. O rei falou: ah, mas eu tenho a cor azul. Eu quero que você coloque no tapete um pedacinho da cor do céu. Mas o ratinho falou: eu não sei desenhar. O rei disse: não precisa. É só você jogar um pouquinho de tinta no tapete azul. E assim o ratinho começou a jogar a tinta no tapetinho. O rei ficou todo feliz e o ratinho muito mais. Afinal de contas, no tapete já tinha uma cor azul, a cor do céu. O rei então se empolgou e disse: se o meu tapete tem a cor azul do céu, eu quero que tenha a cor do sol. O ratinho disse: mas eu não tenho a cor do sol, senhor. O rei falou: mas eu tenho e eu empresto. Eu quero que no meu tapete tenha a cor do céu, do sol, o amarelo. O ratinho então pegou a cor amarela e jogou no tapete e colocou um pedacinho da cor do sol. O rei ficou cada vez mais feliz,
chamou o ratinho e disse: se no meu tapete tem azul do céu, a cor do sol, eu quero também que tenha a cor do amor. Senhor, eu não tenho vermelho, porque o vermelho é a cor do amor. O rei disse: ah, mas eu tenho. É só colocar. O ratinho então pegou o vermelho e começou a colocar no tapetinho dele. E o tapete foi ficando cada vez mais lindo. Ah, o rei disse que não queria um tapete com cores bem fraquinhas, ele queria uma cor bem forte. E assim o ratinho ficou muito feliz. Afinal de contas, o tapetinho já tinha as 3 cores que o rei pediu. Mas o rei chamou novamente o ratinho e disse: se eu tenho a cor do céu, a cor do sol e a cor do amor, eu quero que no meu tapete tenha a cor das florestas, as florestas do meu reinado. O ratinho falou: mas eu não tenho a cor verde. O rei falou: nem eu, mas eu quero a cor verde no meu tapete. Então este problema é seu, faça a cor verde. O ratinho então pegou a cor azul, colocou mais um pouquinho de azul, em seguida pegou a cor amarela e colocou em cima do azul, e assim nasceu qual cor? A cor verde. O rei ficou feliz da vida e chamou novamente o ratinho e disse: se no meu tapete tem o azul do céu, o amarelo do sol, o vermelho do amor e o verde das florestas, eu quero que também tenha a cor das moedas do meu reinado. O ratinho disse: mas as moedas são laranja e eu não tenho a cor laranja. O rei novamente respondeu: este problema não é meu, é seu, faça a cor laranja. O ratinho pensou, pegou a cor vermelha, colocou um pouquinho de cor vermelha no tapete, pegou a cor amarela e colocou em cima do vermelho. E assim ele teve a cor laranja. E o rei ficou cada vez mais feliz. Chamou novamente e alertou: se no meu tapete tem o azul do céu, o amarelo do sol, o vermelho do amor, o verde das florestas e o laranja das moedas, eu quero que no meu tapete tenha a cor laranja. Laranja já foi, senhor. Então eu quero que tenha a cor das terras, as terras do meu reinado. Ratinho falou: temos 2 problemas, senhor. Primeiro, que no reinado tem 2 tipos de terra. Tem a terra roxa e tem a terra marrom. E eu não tenho nenhuma das 2 cores. O rei disse: eu também não tenho, mas eu quero que você faça e coloque uma das 2 cores. E assim o ratinho pensou, pegou o azul, colocou um pouquinho de azul no tapete, pegou o lápis vermelho e colocou em cima do azul. E assim ele teve a cor roxa, ou a cor marrom, no tapete. E o tapete estava lindo, colorido. Mas o rei chamou novamente o ratinho e disse: se no meu tapete tem o azul do céu, o amarelo do sol, o vermelho do amor, o verde das florestas, o laranja das moedas e o roxo da terra, eu quero que no meu tapete tenha mais. O ratinho logo disse: pode parar, senhor. Eu já fiz todas as misturas e não tenho como misturar mais nenhuma cor. Então, o meu tapete não terá outra cor. O rei disse: exatamente. O meu tapete tem que ter todas as cores que eu pedi. Só não pode ter a cor branca. Branco, que é ausência de cor. O ratinho disse: mas eu já fiz todas as misturas, como fazer uma outra? Ele falou: não tem importância, pode repetir as cores. E assim o ratinho foi colorindo o seu tapete e o tapete foi ficando cada vez mais lindo. Quando o tapete do rei estava pronto, o ratinho ficou muito feliz e foi mostrar para o rei que o tapete estava lindo, maravilhoso. O rei ficou encantado com o tapete. O ratinho logo correu para a sala, mas o rei logo disse: olha, eu não quero um tapete, sim, eu quero um tapete quadrado.
O ratinho logo falou: não, olha, o meu tapete é quadrado, ele tem 4 lados. O rei disse: não, esse tapete é um retângulo, todo retângulo tem 2 lados maiores e 2 menores. Eu quero um tapete quadrado que tenha 4 lados iguais. O ratinho logo questionou: mas senhor, eu não tenho régua para medir, eu não tenho o que fazer. O rei disse: esse problema é seu, eu quero um tapete quadrado. O ratinho pensou, foi lá, dobrou um triângulo. Mas o rei queria um quadrado. O ratinho dobrou novamente. Também não conseguiu. Mas o ratinho teve uma ideia. Resolveu cortar o que estava sobrando do triângulo. E logo cortou o que restava ali do triângulo. Quando o tapete ele olhou, ele tinha um triângulo e o rei queria um quadrado. O ratinho olhou, pensou: ele esqueceu, ele desdobrou o tapete e lá estava um quadrado. O ratinho então colocou o tapetinho ali no chão e deitou logo no seu tapete. Estava pronto o seu trabalho e ele estava maravilhado. Mas estava lá descansando no seu sofá, como sempre, um ratinho preguiçoso. De repente, bateram na porta. Tum, 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 tum. O ratinho foi atender. Sabe quem era? O Coringa. O Coringa foi visitar o rei. E o Coringa, assim que entrou na sala, ficou maravilhado com o tapete colorido no chão e pediu para o ratinho chamar o rei. Só que quando o ratinho estava indo para chamar o rei, ele ouviu o Coringa dizer que ele ia roubar o tapete do rei. O ratinho, muito esperto, foi até o quarto e disse para o senhor rei que tinha uma visita, era o Coringa, e o Coringa estava ali e disse em voz baixinha que ia roubar o seu tapete. O rei ficou muito zangado. Disse: no meu reino ninguém rouba nada. Roubar é muito feio. Ele pode pedir. Se eu quiser dar o tapete a ele, ele pode levar, mas roubar ele não vai. Eu vou até lá e vou resolver. O rei então foi até a sala, encontrou com o Coringa e disse: eu soube que você se encantou pelo meu tapete, certo? O Coringa falou: certo. Ficou lindo, maravilhoso. O rei disse: olha, Coringa, se você transformar este tapetinho em algo que tenha lá no seu reinado, você pode levar o tapete. O Coringa então pensou, pegou o tapetinho que estava lá, dobrou e fez dele um triângulo. Desdobrou o tapete e dobrou novamente e fez novamente outro triângulo. E assim ele conseguiu fazer um X no meio do papel. O Coringa dobrou novamente o tapete, deixando o colorido para o lado de dentro, e fez um retângulo. E o rei ali só observava. O Coringa desdobrou e fez um chaminézinho que cabia na ponta do dedo, ficava lá chaminé. O Coringa então dobrou uma parte de cá, dobrou uma parte de lá e fez novamente um triângulo. Um triângulo dessa vez duplo, E o rei observando. O Coringa então dobrou uma pontinha do triângulo para trás, de um dos triângulos, e dobrou a outra pontinha do triângulo e formou aí um quadrado. Não feliz, ele dobrou novamente o triângulo ao meio e cortou ali um pedacinho do triângulo que faltava, porque na verdade tinha sobrado um quadrado, um quadrado em cima do triângulo. Como ele dobrou, tirou o pedacinho de triângulo e abriu. Quando ele abriu, estava lá algo. Vocês conseguem identificar?
Mas o Coringa, muito esperto, pegou um restinho de tinta que estava ali perto e começou a desenhar no tapetinho. E desenhou, e lá estava, olha, um peixinho. É que o Coringa vivia num reinado próximo e lá tinha um rio maravilhoso cheio de peixinho. E assim o Coringa conseguiu levar o tapetinho do rei para o seu reinado. E aí, vocês gostaram da minha historinha? Vocês são capazes de fazer um rio numa folha de papel e colar os seus peixinhos? Vamos tentar? Depois me mostra, tá bom? Esta é uma historinha do rei e do rato que mexe com a nossa imaginação, mexe com a nossa criatividade, né? Mexemos com cores, as 3 cores primárias, né? As cores primárias, quais são? Azul, vermelho e amarelo, é isso? E as secundárias? Quais são as cores secundárias? Vocês conhecem? A secundária, a verde, o roxo e o laranja. Então essa nossa historinha mexe com figura geométrica, mexe com a nossa imaginação, mexe com as cores. E é sempre bom contar uma história, melhor ainda ouvir. Espero que tenham gostado da minha história, né? E um beijo para todos. Oi pessoal, eu sou a Maria Eduarda e hoje eu vim contar uma historinha pra vocês. Esse é o projeto do Lions Club. A nossa historinha de hoje é A Menina Bonita do Laço de Fita, da autora Ana Maria Machado. Era uma vez uma menina linda. Seus olhos pareciam 2 azeitonas pretas. Seu cabelo encaracolado e negro parecia fios da noite. E sua pele lustrosa era igual quando a pantera negra pula na chuva. E a sua mamãe enchia seus cabelos de trancinha e enfeitava com um laço de fita. A menina morava na sua casa e do lado da casinha dela morava um coelhinho branco de orelhas cor-de-rosas, olhos vermelhos e nariz nervoso que ficava tremelicando toda hora. O coelho achava a menina mais bonita e quando ele casasse ele queria ter uma menina igual a ela, pretinha e com um laço de fita. Então o menino foi até a casa da menina e perguntou para ela: menina bonita do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Quando eu era pequena, eu devo ter caído num balde de tinta preta. Então o coelhinho foi lá e se jogou no balde de tinta preta. Ficou todo pretinho. Só que quando veio a chuva, lavou todo o pretume dele e ele voltou a ficar branquinho. E ele queria ainda saber como ela ficou para ser pretinha. Então ele foi lá de novo e perguntou: menina bonita do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia e inventou de novo: quando eu era pequena eu devo ter tomado muito café. Então o coelhinho foi lá e tomou café. E nada de ficar preto. Ele só ficou acordado a noite inteira fazendo xixi de tanto café que ele tinha tomado. O coelhinho foi lá no outro dia de novo: menina bonita do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia e inventou: eu devo ter comido muita jabuticaba quando eu era pequena. Então o coelho foi lá e comeu jabuticaba, até ficar pesado e nada de ficar preto. Ele só passou a noite inteira fazendo um monte de cocôzinho, parecendo jabuticaba. No outro dia ele não desistiu, foi lá na casa da menina de novo: menina bonita do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? A menina já ia inventando uma história sobre feijoada, mas a sua mãe, uma mulata linda e sorridente, estava do lado da menina e falou para ele: arte de uma avó preta.
Então o coelho parou e pensou: é verdade, a gente sempre se parece com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos avós. Então, o que o coelho tinha que fazer? Casar com uma coelha pretinha, para ele ter uma filha pretinha. E não demorou muito não. Logo ele achou uma coelha pretinha que se apaixonou por ele, um coelho branquinho. E eles se casaram e namoraram e tiveram uma ninhada de filhote de várias cores. Tinha branco, amarelo, preto e branco, rosa. E tinha uma linda coelhinha pretinha. E sempre que ela saía para passear com o seu laço de fita, todos perguntavam: coelhinha, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? E a coelhinha respondia: conselhos da mãe da menina do laço de fita. E aí, gostaram? Sim! Olá pessoal, meu nome é Marraiane e hoje eu vim contar uma história muito linda para vocês, A Princesa e o Cisne. Este projeto faz parte do Lions Clube de Brodowski. E aí, animados para começar? Então vamos lá! Era uma vez, em um reino distante, uma bela rainha. Esta rainha teve uma filha muito linda, que se chamava Odete. Conforme o tempo foi passando, Odete foi crescendo. Todo o reino ficava maravilhado com a beleza e a bondade de Odete. Mas tinha alguém no reino que não gostava nada disso. Era o feiticeiro. Esse feiticeiro era muito maldoso e invejoso. Ele também tinha uma filha que também era bonita, mas ele sempre queria ficar comparando essa filha com a princesa Odete. Ele até deu o nome de Odile para essa filha. Olha só como é parecido. E ele era muito invejoso. Ele odiava a beleza da princesa e odiava que o povo amasse tanto a princesa Odete. Um dia, em um baile, a mãe de Odete conheceu um rei do reino vizinho, o rei Israel. E ele tinha um filho. E o filho dele se chamava William. Que bonitinho que ele é. E eles firmaram um acordo. Eles prometeram um ao outro que quando seus filhos crescessem, eles iam se casar. A princesa Odete e o príncipe iriam se casar. E aí, sabe quem de novo não gostou nada dessa história? Pois é, foi o feiticeiro. E ele disse: não, essa princesa não vai se casar com o príncipe e ficar ainda mais rica, não. Quem vai se casar é a minha filha Odile. E ele pensou, e ele bolou um plano maléfico. Sabe o que ele fez? Ele jogou um feitiço na pequena princesa e a transformou em um cisne. Coitadinha. E deixou ela lá no lago do castelo. Todo mundo ficou muito preocupado com o sumiço da princesa. E a rainha chorava dia e noite sem parar, pois ninguém sabia explicar o que tinha acontecido com a sua filha. E o tempo foi passando, os anos foram passando, e a bela princesa de dia era cisne, e somente à noite se transformava na princesa Odete. O feiticeiro era tão maldoso que fez até as damas de companhia da princesa Odete se transformarem em cisne e deixou elas lá naquele lago abandonadas, e só à noite elas se transformavam em pessoas e ninguém conseguia vê-las, pois o lago era muito afastado do castelo e ninguém ia lá à noite. E assim que o sol raiava, elas voltavam a ser cisne. Mesmo sendo cisne, Odete era o cisne mais lindo daquele lago. E o tempo passou, e o nosso belo príncipe, ele também cresceu. Olha só como ele ficou bonito.
E um dia ele saiu para caçar com os seus amigos e se perdeu. Foi parar no lago onde Odete estava. E quando ele viu aquele cisne, ele ficou encantado com a beleza daquele cisne. Ele ficou olhando por muitas horas aquele cisne e deu sono e ele, dormiu. E ele acordou, já era noite. Quando ele olhou para o lago para ver se os cisnes ainda estavam ali, ele viu os cisnes se transformarem em belas mulheres. E sabe quem estava lá? A princesa Odete. Quando o príncipe a viu, ele ficou tão contente e eles se apaixonaram imediatamente. E eles dançaram a noite toda. Odete então contou para esse príncipe o que o feiticeiro havia feito com ela e disse que o feitiço só seria quebrado se o príncipe jurasse amor eterno no meio de todo o reino. Então, o príncipe teve uma ideia. Ele disse assim para Odete: amanhã irei fazer um baile. À noite você vai no baile e eu vou te jurar amor eterno e te pedir em casamento. E assim a maldição vai ser quebrada. Odete ficou tão feliz e eles dançaram a noite toda. E o dia chegou. E assim que os primeiros raios de sol apareceram, Odete se transformou de novo naquele belo cisne. Mas dentro do coração dela havia muita alegria e esperança, pois ela sabia que à noite ela iria estar com o seu amado e que aquela maldição seria quebrada. Acontece que o feiticeiro estava de olho em tudo e sabe o que ele fez? Jogou um feitiço em sua filha Odile para ela ficar parecida com Odete. E o baile então chegou. E o príncipe ansioso ficou esperando Odete chegar. Mas quem chegou primeiro foi Odile. E ela estava igualzinha a Odete, só suas roupas que estavam em um tom mais escuro. E eles dançaram, mas o príncipe estava percebendo algo errado. Mas ele continuou a dançar. De repente, nas escadas, a princesa Odete desceu linda e maravilhosa, mas quando ela viu o príncipe junto com Odile, ela achou que o príncipe havia trocado ela e saiu correndo de volta para o lago, chorando e chorando e chorando. O feiticeiro gostou de toda aquela situação. Só que o príncipe viu quando a Odete saiu correndo e correu atrás dela. E aí o dia foi chegando e Odete virou de novo um cisne. E a maldição não foi quebrada. Então o príncipe explicou tudo para Odete, mesmo Odete sendo um cisne. E num ato de amor ele pulou dentro daquele lago encantado e também virou um belo cisne, provando seu amor para Odete. E essa é a nossa história. De dia, eles eram belos cisnes, mas à noite, eles dançavam sem parar. E sabe o que o príncipe, que era muito esperto, fez? Contou tudo para a rainha. E todas as noites, a rainha proporcionava um belo baile para ter de volta sua filha em seus braços, junto com o amor dela, que era aquele príncipe. E aí, gostaram da história? Olá, eu me chamo Ieda Silva e estou aqui para contar mais umas histórias para o projeto de leitura do Lions Club de Brodowski, as mais belas histórias da Bíblia. Hoje eu vou contar sobre o dilúvio. Os anos foram passando e a terra encheu-se de famílias. Logo, estava toda povoada, mas as pessoas escolheram se afastar de Deus, pois deixaram entrar a maldade em seus corações. O Senhor tentou falar com o povo de vários modos, mas ninguém quis escutá-lo.
Por toda a terra só havia um homem que ouvia e amava a Deus acima de todas as coisas. Esse homem se chamava Noé. Por isso, Deus o escolheu para realizar uma importante missão. O Senhor ordenou Noé: construa uma grande arca para abrigar você e sua família, além de um casal de cada espécie de animal existente. O mundo estava cheio de corrupção e maldade. Vou enviar um dilúvio para destruí-lo, mas salvos vocês estarão. Noé começou a construção da arca, seguindo todas as instruções do Senhor. O comprimento que ela devia ter, o tipo de madeira que ela deveria ser feita, sua largura e altura, quantos compartimentos para animais, que provisões levar e outros detalhes. Ele, sua esposa, os 3 filhos e noras trabalhavam duro o dia inteiro. Noé alertou a todos que encontrou sobre o dilúvio que se aproximava e sobre a urgência de entregar a Deus de coração. Mas as pessoas riam dele, chamando-o de louco. Negavam-se a abandonar suas vidas de vícios. E assim, sempre que Noé tinha chance, falava dos planos de Deus ao povo. Mesmo que debochassem dele, Noé continuou seu trabalho de construção. E logo chegou o momento de reunir os animais, todos eles na arca. Deus fez com que um casal de cada animal viesse até a arca e uma longa fila se formou diante dela. Haviam se passado quase 100 anos desde o início da construção e o grande barco estava finalmente pronto. Então Deus disse: está na hora. Entrem, todos na arca, e fechem a porta. Começou a chover sem parar, e assim foi durante 40 dias e 40 noites. A chuva inundou tudo sobre a terra, e só se salvaram aqueles que estavam na arca de Noé. Quando a chuva parou, restava apenas um grande mar. Quase 6 meses depois, Noé resolveu soltar um corvo para ver se as águas já tinham baixado o suficiente. Mas logo a ave estava de volta, indicando que não havia terra por perto. Mais tarde, Noé soltou uma pomba. Ela voou até subir no horizonte, mas retornou exausta. Era sinal de que não tinha achado repouso seco para descansar. Noé persistiu, esperou mais 7 dias e enviou a pomba de novo. Para sua alegria, ela voltou com um ramo de oliveira preso no bico. Então, Deus falou a Noé: saiam da arca, não há mais dilúvio. O desembarque foi um momento de festa. As aves voaram para as frondosas árvores, alguns animais correram pelos campos e a família de Noé estava muito feliz. Foi uma grande alegria. Mais 7 dias de espera e lá foi a pomba outra vez. Ela não retornou e logo encontraram a terra à vista. Estavam salvos. Deus foi louvado por essa grande bênção. A primeira construção em terra firme foi um altar para agradecer ao Senhor por salvá-los. Foram 9 meses dentro da arca. Noé e sua família oraram e louvaram a Deus pelo milagre da vida. Deus ficou muito satisfeito com essa demonstração de amor e humildade. Ele ordenou aos filhos e noras de Noé: encham a terra, multipliquem-se. Deus queria ver o mundo cheio de crianças novamente. Vendo tanta gratidão, o Senhor decidiu: não voltarei a construir a terra com água e nem a seus viventes. O Pai Todo-Poderoso garantiu que enquanto houver terra e semeadura, haverá frio e calor, inverno e verão, dia e noite.
Para selar esse pacto, o Senhor plantou no horizonte um maravilhoso arco-íris que pareceu abraçar o céu e a terra. Noé e sua família prometeram fidelidade a Deus. Por isso, sempre que aparece um arco-íris no céu, temos a confirmação de que o acordo de amor entre Deus e os homens continua valendo. Olá galera, eu sou Regina e vou contar uma lenda para vocês hoje. A lenda chama-se A Lenda do Arco-Íris. O autor é um garoto de 10 anos, o Augusto Ciarreta Gurro. Então vamos lá, é muito legal. Há muito tempo atrás, em uma aldeia toda descolorida, os índios estavam planejando colocar um pouco de cor, quando de repente, no meio de 2 árvores, surge um ser com capa e capuz todo colorido. Logo os índios o reconheceram. Era o Senhor das Cores, chamado Íris. Então o chamaram até a aldeia. Você sabe como deixar nossa aldeia com mais vida? Porque não aguentamos mais viver em branco e preto. Disse o cacique da aldeia. Era Arco, o seu nome. Sim, eu sei, o Senhor das Cores disse. E tenho a fórmula das 7 cores e vou passá-la para vocês. Terão que encontrar esses 7 elementos e fazer tudo direitinho como eu vou falar. Com tudo isso, vocês vão misturar bem num pote dourado e colocar bem no meio da aldeia e esperar até a primeira chuva acontecer. E assim, todos saíram à procura dos 7 elementos e encontraram todos. Vamos lá. O primeiro elemento é uma rosa na cor vermelha. O segundo era um fruto na cor laranja. O terceiro, um girassol na cor amarela. O quarto era uma folha de cor verde. O quinto era na cor azul, e vocês vão encontrar nas águas. O sexto é anil. Numa pena vocês encontrarão. O sétimo, e não menos importante, é na cor violeta. Vocês vão achá-lo numa pedra ametista. Bom, os índios foram, conseguiram, fizeram direitinho como o Senhor das Cores pediu. Colocaram tudo dentro do pote, colocaram no meio da aldeia, misturaram e de repente deu aquela maior chuva. Quando menos esperaram, saíram lindas cores do pote, indo parar lá no céu. Todos ficaram muito felizes, pulando muito na chuva e vendo aquelas cores. Então, resolveram chamar o Senhor das Cores. O cacique Arco chama Íris para ver todas aquelas belas cores. E todos ficaram agradecidos a ele, porque a aldeia ficou toda colorida. E não estava mais aquela cor sem graça, branco e preto todo dia. Bom, depois de agradecer, a cor voltou à aldeia e todos ficaram felizes. Gente, foi assim que surgiu o arco-íris. Vocês gostaram? Até a próxima! O Lions Clube de Brodowski, que hoje tem à frente como casal presidente o companheiro José Luiz Soares Pugnoli e a domadora Carmen Lúcia Cardoso, desenvolveu um projeto
de contação de histórias infantis com recursos do Fundo Nacional da Cultura, por meio da Lei Federal 14.017/20, a Lei Aldir Blanc. Contou também com o apoio da Secretaria Municipal da Cultura, da Prefeitura Municipal de Brodowski, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal. O Lions Clube de Brodowski já vem desenvolvendo um projeto chamado Clube do Livro, que visa fazer um empréstimo de livros para a comunidade brodowskiana, com o intuito de aproximar crianças, jovens e adultos da literatura, ampliando o repertório e proporcionando momentos de entretenimento. Esse é o Lions Clube de Brodowski, inovando para melhor servir.